Vim para Brasília aos 17 anos numa viagem que deveria durar 3 dias. Acabou mudando minha vida para sempre. Antes de começar, me falem nos comentários de que cidade e estado do Brasil vocês estão me ouvindo. Quero saber onde estão as minhas queridas que acompanham essas histórias. E se você ainda não se inscreveu no canal, corre lá porque só hoje já foram mais de 1000 inscrições. E a cada história que eu conto, mais gente descobre que não está sozinha nas suas dores. Inscreva-se agora. Era janeiro de 1959. Brasília não passava de um sonho na cabeça de Juscelino. E eu era uma menina de 17 anos que nunca tinha saído do interior de São Paulo. Meu nome é Maria Alice. Hoje tenho 82 anos. E o que vou contar para vocês é uma história que guardei durante mais de 50 anos. Porque algumas verdades são pesadas demais para carregar sozinha. A gente morava numa cidadezinha chamada Araraquara. Meu pai, Sebastião, era carpinteiro, mas o trabalho estava escasso. A seca tinha castigado a região e quem dependia da terra para viver estava passando necessidade. Minha mãe, Antônia, lavava roupa para fora quando conseguia, mas nem isso estava rendendo o suficiente para sustentar 5 bocas. Foi quando chegaram os homens de terno na nossa rua. Eles tinham uma proposta que parecia boa demais para ser verdade. Trabalho garantido na construção da nova capital federal. Salário em dia, comida, alojamento, tudo que uma família desesperada por uma oportunidade queria ouvir. Seu Sebastião, disse um deles, tirando o chapéu numa reverência que hoje eu sei que era falsa. O presidente precisa de homens como o senhor. Brasília vai ser a maior obra do século, e quem chegar primeiro vai ter as melhores chances. Papai olhou para mamãe. Ela olhou para nós, 5 filhos ainda dependentes dela. Eu era a mais velha, depois vinha João com 15, Francisca com 13, Zé com 11 e a pequena Lourdes com apenas 8 anos. A decisão estava tomada antes mesmo de ser falada. 3 semanas depois, a gente estava amontoada na carroceria de um caminhão pau de arara junto com outras 15 famílias. Era um Ford 1951 verde escuro, desses que faziam a linha entre o interior e a capital. Só que dessa vez a capital não existia ainda. O motorista se chamava Benedito, um homem queimado de sol que conhecia cada buraco da estrada. A viagem vai durar 3 dias, ele disse, cuspindo no chão vermelho. Vamos dormir em Uberaba na primeira noite, depois em Cristalina, e no 3º dia chegamos no lugar que vai ser Brasília. A gente levou água, farinha, alguns pedaços de carne seca e uma lata de goiabada que mamãe fez questão de trazer. Pra adoçar a boca quando a saudade apertar, ela disse, embrulhando tudo num pano de prato bordado que tinha sido da minha avó. Na primeira manhã de viagem, quando o caminhão parou para abastecer numa cidadezinha que nem lembro o nome, foi que eu vi ele. Gumercindo. Ele estava sentado na lateral do caminhão, com uma trouxa pequena no colo e um chapéu de couro na cabeça. Devia ter uns 22 anos, era alto, magro, com aquelas mãos grandes de quem trabalha pesado desde menino. Tinha vindo de uma cidade perto de Montes Claros, em Minas Gerais, também em busca de uma vida melhor. Quando nossos olhos se encontraram, eu senti uma coisa que nunca tinha sentido antes. Uma quentura no peito que não tinha nada a ver com o sol escaldante de janeiro. Ele sorriu para mim, um sorriso meio acanhado, e eu fingi que não tinha visto, mas meu coração disparou de um jeito que parecia que ia saltar pela boca. Essa menina tá ficando mocinha, sussurrou minha mãe no meu ouvido, apertando minha mão. Cuida do teu coração, Maria Alice. A gente tá indo para um lugar onde não conhece ninguém. Mas como cuidar do coração quando ele já tinha escolhido? Durante os 3 dias de viagem, Gumercindo foi se aproximando. Primeiro ofereceu água quando viu que nossa reserva estava acabando. Depois, dividiu a rapadura que tinha trazido de casa. No 2º dia, quando o caminhão empacou numa subida e todos os homens tiveram que empurrar, eu vi a força que ele tinha nos braços, o suor escorrendo pela testa, a determinação nos olhos. De onde você é? Ele perguntou quando finalmente conseguimos conversar, longe dos olhos da mamãe. Araraquara, respondi, e minha voz saiu mais rouca do que eu gostaria. E tem namorado lá? Eu balancei a cabeça que não, sentindo o rosto esquentar.
Que bom, ele disse, e sorriu daquele jeito que fazia meu estômago revirar. Porque eu estava pensando que, quando a gente chegasse em Brasília, se você quisesse, a gente podia se conhecer melhor. Eu não respondi na hora. Não porque não quisesse, mas porque sabia que uma resposta como aquela mudaria tudo. E mudou mesmo. Na terceira manhã, quando acordamos com o sol nascendo sobre uma paisagem que parecia o fim do mundo, terra vermelha, cerrado seco, nenhuma construção até onde a vista alcançava, Gumersindo sentou do meu lado na beirada do caminhão. Ali vai ser Brasília, disse Benedito, o motorista, apontando para um descampado onde algumas máquinas já trabalhavam. Daqui a alguns anos vai ter prédio, avenida, palácio, vai ser a cidade mais bonita do Brasil. Eu olhei para aquela imensidão de nada e tentei imaginar. Gumersindo segurou minha mão, a primeira vez que ele me tocou, e sussurrou no meu ouvido. A gente vai construir essa cidade juntos, Maria Alice, e depois a gente vai construir nossa família nela. Se soubesse o que me esperava nos próximos meses, se soubesse que aquela viagem de 3 dias ia resultar numa separação de 50 anos, se soubesse que ia ter que lutar para defender meu próprio filho de gente que queria me destruir, eu teria descido daquele caminhão ali mesmo, mas a gente nunca sabe o que a vida guarda para nós. E às vezes é melhor mesmo não saber, porque quando chegamos no acampamento que ia ser nosso lar pelos próximos meses, quando vi os barracões de madeira, os homens suados trabalhando no sol escaldante, as mulheres lavando roupa no ribeirão que corria ali perto, quando senti o cheiro de comida no fogão, a lenha misturado com a poeira vermelha que cobria tudo, eu ainda acreditava que aquilo ia ser o começo da minha felicidade. E foi mesmo. Por alguns meses, foi. Até o dia em que separaram a gente. Até o dia em que descobri que eu estava esperando um filho dele. Até o dia em que meus pais me abandonaram numa casa de ricos, onde a patroa tentou roubar meu bebê na hora do parto. Mas isso é uma história que eu vou contar devagar, porque vocês precisam entender como a gente se amou para entender a dor que veio depois. Como prometeu que ia voltar para me buscar. Como eu acreditei, como esperei. E como descobri, 50 anos depois, no velório do homem que me salvou quando ninguém mais ia salvar, que o amor da minha vida nunca tinha me esquecido, mas que tinha formado outra família, sem saber que eu estava grávida. O acampamento onde a gente foi morar ficava a uns 15 quilômetros do que ia ser o centro de Brasília. Era um lugar que não tinha nome ainda. Só chamavam de Acampamento 7, com fileiras de barracões de madeira cobertos de zinco, cada um dividido em cubículos pequenos onde as famílias se apertavam como podiam. O nosso cubículo tinha 2 camas de ferro, uma mesa tosca de madeira e um baú onde guardávamos nossas poucas roupas. Mamãe pendurou uma cortina de chitão rosa no meio para separar onde ela e papai dormiam de onde dormíamos nós, os filhos. Não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. A água vinha de um poço no centro do acampamento, e quando escurecia, acendíamos lamparina ou vela. Mas o que mais me impressionava não eram as condições do lugar, era a quantidade de gente que tinha ali. Famílias inteiras vindas de todos os cantos do Brasil. Nordestinos fugindo da seca, mineiros em busca de oportunidade, paulistas como a gente atrás de trabalho. Devia ter umas 300 pessoas naquele acampamento, todos com o mesmo sonho, fazer parte da construção da nova capital. E no meio de toda aquela gente, eu só conseguia ver um, Gumersindo. Ele tinha conseguido uma vaga no barracão dos homens solteiros, um galpão comprido com beliches de ferro onde dormiam uns 40 rapazes. De manhã cedo, quando a sirene tocava às 5 horas, eu fingia que ia buscar água no poço só para ver ele saindo para o trabalho. Que homem bonito, meu Deus! Alto, com aqueles ombros largos que se marcavam por baixo da camisa de algodão cru. O cabelo preto meio cacheado, sempre despenteado do jeito que eu gostava. E aqueles olhos, castanhos como mel escuro, que pareciam me ver por dentro. Maria Alice. Mamãe me chamava a atenção. Para de ficar olhando para os homens e vem me ajudar com a roupa. Mas como não olhar? Principalmente quando percebi que ele também estava olhando para mim. No terceiro dia no acampamento, quando eu estava estendendo o lençol no varal, senti alguém chegando por trás.
Era ele, com aquele sorriso que fazia meu coração disparar. Bom dia, Maria Alice, disse, tirando o chapéu numa reverência. Bom dia, Gumersindo, respondi, tentando não demonstrar o nervosismo que estava sentindo. Sua mãe deixa você conversar comigo? Olhei para trás. Mamãe estava ocupada conversando com Dona Socorro, uma senhora de Pernambuco que tinha virado nossa vizinha de cubículo. Papai tinha saído cedo com os outros homens para trabalhar na terraplanagem do que ia ser a esplanada dos ministérios. Pode conversar, falei baixinho, mas não pode demorar muito. Ele se aproximou mais e eu senti aquele cheiro dele, suor limpo misturado com sabonete de coco. Era um cheiro que me deixava tonta de um jeito bom. Você é diferente das outras meninas que eu conheci, disse, com aquela voz rouca que parecia vir lá de dentro do peito. Diferente como? Mais séria, mais mulher feita, sabe? Apesar dos 17 anos. Eu me senti crescer 10 centímetros com aquele elogio. No interior, os rapazes só falavam comigo quando queriam alguma coisa, emprestar algum material do papai, ou pedir para a mamãe costurar alguma roupa. Nenhum tinha me olhado como mulher antes. E você? Perguntei, ganhando coragem. Já namorou muito? Ele riu, um riso gostoso que ecoou entre as cordas do varal. Namorei 2 meninas lá em Minas, mas nada sério, nada que me fizesse querer ficar. E agora? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar. Gumersindo parou de rir e me olhou nos olhos de um jeito que fez minha barriga revirar. Agora eu tô achando que talvez tenha encontrado uma razão para querer ficar. Naquela noite, depois que toda a família dormiu, eu fiquei acordada ouvindo os ruídos do acampamento. Homens conversando baixo nos barracões, bebês chorando, alguém tocando viola lá longe, e pensando naquela conversa. A partir do dia seguinte, Gumersindo começou a aparecer sempre. De manhã, quando eu ia buscar água. À tarde, quando voltava do trabalho. No final de semana, quando não havia trabalho nas obras e o pessoal se reunia no centro do acampamento para conversar, ouvir música, dançar um forró. Esse rapaz está interessado em você, Maria Alice, disse mamãe numa dessas tardes, enquanto descascava mandioca para fazer o jantar. E parece ser rapaz de família boa, trabalhador, respeitoso. A senhora gosta dele? Eu gosto, mas quem tem que gostar é você. E seu pai, claro. Papai já tinha reparado também. Uma noite, quando Gumersindo veio se despedir depois de ficar conversando com a gente na porta do barracão, papai o chamou de lado. Rapaz, ouvi ele dizer, você tem intenção séria com minha filha? Tenho sim, seu Sebastião. Muito séria. Então você sabe que ela é menina de família. Não é para brincadeira. Eu sei, senhor, e não tô brincando. 2 semanas depois, numa sexta-feira, Gumersindo me procurou depois do jantar. Maria Alice, você quer dar uma caminhada comigo? Olhei para a mamãe pedindo permissão. Ela fez que sim com a cabeça. Mas não saiam do acampamento, advertiu, e voltem antes de escurecer completamente. A gente saiu caminhando pela estrada de terra que levava ao centro de obras. O sol estava se pondo, pintando o céu de vermelho e laranja. No horizonte, a gente conseguia ver as máquinas paradas, as pilhas de material de construção, algumas estruturas de concreto que começavam a subir. Um dia isso aqui vai estar cheio de prédio, Maria Alice. Cheio de gente bonita, carro novo, luz elétrica em toda parte. Você acredita mesmo nisso? Acredito. E sabe o que mais eu acredito? Parei de andar e olhei para ele. Estávamos longe o suficiente do acampamento para ninguém ouvir nossa conversa. Que nós dois vamos ver tudo isso juntos. O coração bateu tão forte que eu achei que ele ia ouvir. Gumersindo se aproximou mais, levantou a mão e encostou no meu rosto com uma delicadeza que eu não esperava daquelas mãos calejadas. Eu posso? Perguntou baixinho. Eu não consegui responder. Só fechei os olhos. O primeiro beijo da minha vida aconteceu ali, no meio daquele descampado que ia virar Brasília, com o cheiro de terra vermelha no ar e o barulho dos grilos começando a cantar. Foi um beijo devagar, cuidadoso, como se ele soubesse que era o primeiro e quisesse que fosse perfeito. E foi. Jesus, como foi? Quando a gente se separou, eu estava tremendo. Não de frio, porque o dia ainda estava quente.
Era outra coisa. Uma coisa que eu não sabia o que era, mas que queria sentir de novo. Maria Alice, ele sussurrou com a testa encostada na minha. Eu tô apaixonado por você. Eu também, falei sem pensar. E era verdade. Com 17 anos, sem conhecer nada da vida, eu já sabia que aquilo que estava sentindo por Gumersindo era amor. Um amor que doía no peito de tão forte, que fazia eu perder o sono, que fazia eu sorrir sozinha, lavando roupa no Ribeirão. Nas semanas seguintes, a gente se encontrava sempre que podia. Depois do trabalho, nos fins de semana, de madrugada quando ele saía do barracão e vinha conversar comigo na porta do nosso cubículo. Papai e mamãe deixavam, contanto que a gente não ficasse sozinho por muito tempo. Mas a gente estava apaixonado. E quem está apaixonado sempre dá um jeito de ficar sozinho. Foi numa tarde de domingo, quando meus pais tinham ido visitar uns conhecidos de São Paulo no acampamento 3, que aconteceu. Eu estava sozinha no cubículo. Meus irmãos tinham ido tomar banho no Ribeirão, quando Gumersindo apareceu. Cadê sua família? Saíram, voltam só de noitinha. Ele entrou no cubículo. Foi a primeira vez que a gente ficou realmente sozinha, em um lugar fechado, sem ninguém por perto. Maria Alice? Eu sei. Você tem certeza? Olhei nos olhos dele e vi o mesmo desejo que estava sentindo refletido ali. Com 17 anos, eu não entendia direito o que estava acontecendo com meu corpo, mas sabia que queria estar perto dele de um jeito que nunca tinha querido estar perto de ninguém. Tenho. Ele me beijou devagar, me abraçou com cuidado, sussurrou palavras bonitas no meu ouvido. E quando aconteceu? Quando nos deitamos naquela cama estreita de ferro e nos amamos pela primeira vez. Foi com tanto carinho, com tanto amor, que não doeu como as mulheres mais velhas diziam que ia doer. Doeu depois, muito depois, quando descobri que estava grávida e ele não estava mais ali para me proteger. Mas naquele domingo à tarde, deitada nos braços dele, ouvindo o coração bater no peito largo, eu me senti completa pela primeira vez na vida. Eu vou pedir sua mão para o seu pai, disse ele passando a mão no meu cabelo. Semana que vem, a gente pode casar aqui mesmo, no acampamento. Tem um padre que vem toda sexta rezar missa. E se meu pai não deixar? Vai deixar. Ele gosta de mim. E vê que eu te amo de verdade. Como eu era ingênua. Como eu acreditava que o amor vencia tudo. Em menos de um mês, iam separar a gente. Em menos de 2 meses, eu ia descobrir que estava esperando um filho dele. E ele ia estar a centenas de quilômetros de distância, trabalhando numa obra no meio do nada, sem nem saber que ia ser pai. Mas naquela tarde de domingo, nos braços do homem que eu amava, eu ainda acreditava em final feliz. Ainda acreditava que íamos construir Brasília juntos, e nossa família junto com ela. A felicidade durou exatamente 3 semanas e 2 dias. Foi numa segunda-feira de manhã que chegaram os homens de terno no acampamento. Os mesmos que tinham recrutado as famílias lá em São Paulo, só que dessa vez com cara de quem trazia más notícias. Eles se reuniram com o encarregado-geral das obras, seu Raimundo, um homem alto e sério que coordenava o trabalho de todos os acampamentos. "Pessoal!" gritou seu Raimundo depois que a sirene tocou, reunindo todo mundo no centro do acampamento. "Mudança de planos. O governo decidiu acelerar as obras da usina de Furnas. Precisa de 50 homens experientes lá. Viagem na quinta-feira." Meu coração gelou. Gumersindo estava na primeira fila dos homens, com aquela expressão séria que ele fazia quando estava prestando atenção em algo importante. Eu rezei baixinho para que não chamassem o nome dele. "Os selecionados vão trabalhar lá por 6 meses, talvez 1 ano. Salário dobrado, mais ajuda de custo para a família." Começou a ler uma lista de nomes. A cada nome chamado, uma família inteira se despedaçava. Mulheres começaram a chorar. Crianças perguntavam por que o pai ia embora de novo. Gumersindo Silva Santos. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. As pernas ficaram bambas, a visão escureceu. Se mamãe não tivesse me segurado pelo braço, eu teria caído ali mesmo. "Não", sussurrei. "Por favor, não." Mas o nome dele estava na lista. E quando Gumersindo olhou para trás, procurando meu rosto no meio da multidão,
Eu vi no olhar dele que ele estava tão desesperado quanto eu. Naquela noite, depois que todo mundo foi dormir, ele veio me encontrar. Saímos do acampamento e fomos até nossa árvore, um pequizeiro onde a gente sempre se encontrava para conversar longe dos olhares da família. Eu não vou, disse ele, me abraçando forte. Não vou deixar você aqui. Gumersindo, você não tem escolha. Se não for, vão te mandar embora sem nada. Então eu arrumo outro trabalho. A gente volta para São Paulo ou vai para Minas. Com que dinheiro? A gente não tem nem para passagem de volta. Ele ficou em silêncio, sabendo que eu estava certa. As famílias que tinham vindo para Brasília dependiam totalmente do trabalho nas obras. Não tinha como simplesmente ir embora. Maria Alice, ele disse, segurando meu rosto com as duas mãos. Eu vou embora, mas vou voltar. 6 meses, no máximo 1 ano. Junto dinheiro suficiente para a gente casar direito, ter nossa casa. E se você esquecer de mim? Nunca. Olha para mim. Levantou meu queixo, obrigando-me a olhar nos olhos dele. Eu te amo, Maria Alice. Amo de um jeito que nem sabia que existia. Quando eu voltar, a primeira coisa que faço é pedir sua mão para o seu pai. Promete? Prometo. Nós nos amamos naquela noite debaixo do pequizeiro, com o cheiro da terra seca no ar e o barulho dos grilos ao redor. Foi nossa despedida, embora a gente não soubesse que ia ser a última vez em 50 anos. Na quinta-feira, quando o caminhão veio buscar os homens selecionados, parecia que o acampamento inteiro estava de luto. Gumersindo só podia levar uma mala pequena e a trouxa de roupas que tinha trazido de Minas. Todo o resto, os sonhos, os planos, as promessas, ficou ali comigo. Cuida dela para mim, ele disse para o papai, apertando a mão dele com força. Pode deixar, rapaz. Quando você voltar, ela vai estar aqui te esperando. Se papai soubesse o que ia acontecer nas semanas seguintes, se soubesse que ele mesmo ia ter que me abandonar grávida numa casa de estranhos, talvez não tivesse feito uma promessa que não podia cumprir. Gumersindo me beijou na testa, bem rapidinho, porque tinha gente olhando. Te amo, sussurrou no meu ouvido. Espera por mim. E foi embora. Vi o caminhão sumir numa nuvem de poeira vermelha, levando metade da minha alma junto. Naquela tarde, chorei tanto que mamãe achou que eu estava doente e quis me levar no posto médico que tinham montado no acampamento 2. Não é doença, mamãe. É saudade. Saudade passa, minha filha. Amor que é de verdade sempre encontra um jeito de voltar. Como eu queria que ela estivesse certa. Nas primeiras 2 semanas, ainda consegui me manter esperançosa. Outros homens que tinham ido para obras distantes mandavam notícias através de conhecidos, que iam e vinham. Eu ficava esperando alguma palavra do Gumersindo, algum recado, qualquer sinal de que ele estava bem e pensando em mim. Não chegou nada. Na 3ª semana, começou a enjoo. De manhã cedo, quando levantava para ajudar mamãe com o café, sentia uma náusea terrível. Achei que fosse tristeza. Saudade que estava mexendo com meu estômago. Mas quando o cheiro do café preto, que eu sempre adorei, começou a me dar ânsia, mamãe me olhou com aquela expressão que mulher experiente tem quando desconfia de alguma coisa. Maria Alice, quando foi sua última menstruação? A pergunta me pegou de surpresa. Eu nunca prestava muita atenção nessas coisas. Com toda a mudança, a viagem, a adaptação ao acampamento, nem tinha reparado que estava atrasada. Comecei a contar nos dedos. 1 semana, 2 semanas, 3. Meu Deus do céu! Sussurrei. Mamãe se sentou pesadamente numa caixa de madeira que servia de cadeira. Quantas vezes você e o Gumersindo... Só uma vez, mamãe. Só uma. Uma vez já basta, menina. Uma vez já basta. Naquela noite, papai chegou do trabalho e mamãe contou tudo para ele. Ouvi a discussão através da cortina de chitão que separava os cubículos. Sebastião, a menina tá esperando e o rapaz foi embora. Mas ele volta. Disse que volta. E se não voltar? E se acontecer alguma coisa com ele lá? E se ele arranjar outra? Gumersindo não é desse tipo, Antônia. Todo homem é desse tipo quando tá longe de casa e com dinheiro no bolso.
Papai ficou em silêncio por um tempo longo. Depois ouvi ele suspirar fundo. O que a gente vai fazer? Por enquanto, nada. Vamos ver se ele dá notícias. Se mandar buscar ela, a gente deixa ir. Se não, a gente dá um jeito. Eu não sabia que dar um jeito significava me arranjar um emprego como doméstica numa casa de família rica. Não sabia que significava me abandonar sozinha e grávida quando as coisas apertassem para eles. Naqueles dias, eu ainda acreditava que Gumersindo ia voltar, ou que ia mandar me buscar, ou que pelo menos ia mandar uma carta explicando o que estava acontecendo. Enquanto isso, a barriga começou a crescer. Devagar no início, mas crescer. As outras mulheres do acampamento começaram a reparar. Algumas com pena, outras com cara de julgamento. Coitadinha, ouvi Dona Socorro comentar com uma vizinha. Menina nova, primeiro filho e o pai longe. Problema dela, respondeu a outra. Devia ter se cuidado melhor. Como se cuidar melhor fosse possível quando a gente ama alguém com toda a força da juventude. Como se fosse possível resistir àquele amor que queimava por dentro como fogo. 1 mês e meio depois que Gumersindo partiu, chegou a notícia que mudou tudo. Seu Raimundo procurou papai no final de um dia de trabalho. Sebastião, preciso conversar com você. Eles se afastaram dos outros homens, mas eu consegui ouvir parte da conversa. Sua família vai ter que sair do acampamento. O governo mudou as regras. Só famílias com homens trabalhando ativamente nas obras podem ficar. Mas eu tô trabalhando. Tá, mas seu serviço vai acabar semana que vem. A terraplanagem da esplanada tá quase pronta. E aí? O que eu faço com minha família? Arranjo um serviço para você numa fazenda perto de Anápolis. Boa família, gente direita. Mas só tem vaga para você e sua mulher. Os filhos, vocês vão ter que dar um jeito. Naquela noite, os planos foram feitos. João, meu irmão de 15 anos, ia ficar de ajudante numa oficina mecânica que estavam montando perto do acampamento. Francisca e Zé iam com meus pais para a fazenda. Eram novos, podiam ajudar no que fosse preciso. Lourdes, a caçula de 8 anos, ia para a casa de uma tia em São Paulo. E eu ia trabalhar como empregada numa mansão em Brasília. Uma família rica que estava procurando uma menina jovem e saudável para ajudar com os serviços domésticos. É temporário, disse papai, sem conseguir me olhar nos olhos. Quando a situação melhorar, a gente se junta de novo. E o bebê? O bebê, a gente vê quando chegar a hora. Não entendi na época o que aquela resposta significava. Só descobri meses depois, quando Dona Hortência tentou tirar meu filho dos meus braços na hora do parto. Na véspera de sair do acampamento, fui até o pequizeiro onde Gumersindo tinha prometido que ia voltar para me buscar. Encostei a mão na barriga de 3 meses e falei com meu filho pela primeira vez. Seu pai prometeu que ia voltar, disse baixinho, e eu vou esperar por ele. Não importa quanto tempo demore, a gente vai esperar. Era uma promessa que eu ia cumprir. Por 50 anos, até descobrir no velório do homem que me salvou que Gumersindo tinha tentado voltar, mas tinha sido impedido, e que nunca soube que ia ser pai. A casa ficava no que hoje é o setor sul de Brasília, numa das primeiras mansões construídas para as famílias importantes que vinham morar na nova capital. Era um sobrado branco de 2 andares, com jardim na frente e quintal grande nos fundos, cercado por muros altos que separavam a propriedade do resto do mundo. Quando chegamos lá, eu, papai e mamãe, numa manhã de terça-feira, fiquei impressionada com o tamanho daquela casa. Parecia um palácio comparada com o cubículo do acampamento onde a gente tinha vivido nos últimos meses. Quem nos recebeu foi Dona Hortência Albuquerque Monteiro, a dona da casa. Uma mulher de uns 50 anos, magra, cabelo preso num coque apertado, vestido marrom de manga comprida, mesmo com o calor escaldante de março. Tinha aquele jeito de gente rica, falava baixinho, mas com autoridade, olhava a gente de cima a baixo, como se estivesse avaliando gado no curral. Então essa é a menina, disse, me examinando da cabeça aos pés. Quantos anos? 17, senhora, respondeu mamãe. Sabe ler? Sei, sim, senhora. Cozinhar?
Sei um pouco. Lavar e passar? Sei. Dona Hortência deu uma volta ao meu redor, inspecionando cada detalhe. Eu usava um vestido largo de algodão verde que mamãe tinha costurado especialmente para esconder a barriga de 3 meses que já começava a se arredondar. Parece forte e saudável, disse finalmente. Vai servir. O salário são 15 cruzeiros por mês, mais cama e comida. Folga no domingo à tarde, sem visita de namorado. Quero uma menina direita sem problemas. Papai e mamãe se entreolharam rapidamente. Era a chance que a gente precisava. Se contassem da gravidez, com certeza ela não me aceitaria. Pode deixar, Dona Hortência, disse mamãe. Maria Alice é menina de família, muito trabalhadora. Ótimo, começa amanhã. Naquela tarde, depois que meus pais foram embora, me deixando sozinha naquela casa de estranhos, descobri como ia ser minha vida dali para frente. Acordar às 5 da manhã para acender o fogão a lenha, preparar o café, limpar a casa inteira antes da família acordar. A casa tinha 6 quartos, 2 banheiros, sala de jantar, sala de visita, cozinha grande e uma área de serviço onde ficava meu quarto. Um cubículo pequeno com uma cama de solteiro, um crucifixo na parede e uma janela que dava para o quintal dos fundos. Além de Dona Hortência, moravam na casa o marido dela, Dr. Antônio, um homem baixinho e calvo que trabalhava no Ministério da Agricultura, e o filho único do casal, Luiz. Luiz tinha 25 anos, era engenheiro formado no Rio de Janeiro e tinha vindo para Brasília ajudar o pai com os negócios da família. Alto, cabelo castanho, sempre penteado com brilhantina, óculos de aro grosso que davam um ar sério ao rosto jovem. Usava sempre camisa branca de manga comprida e calça social cinza, mesmo no calor. Os primeiros dias foram mais difíceis do que eu imaginava. O trabalho era pesado, a saudade do Gumercindo doía no peito, e eu tinha que tomar cuidado para ninguém perceber os enjoos matinais que começaram a ficar mais frequentes. A primeira vez que quase fui descoberta foi numa manhã, quando estava preparando o café. O cheiro forte me deu uma náusea terrível. Corri para o quintal e vomitei atrás da mangueira. Quando voltei, Dona Hortência estava na cozinha com cara de desconfiada. Está doente? Não, senhora. Deve ter sido alguma coisa que comi ontem. Ela me examinou com aqueles olhos pequenos e frios. Se ficar doente, eu não posso ficar pagando salário para quem não trabalha. Não vou ficar doente não, senhora. Durante 3 semanas consegui esconder. Usava sempre os vestidos mais largos que tinha, amarrava um pano em volta da cintura por baixo da roupa para disfarçar, tomava cuidado com os enjoos. Mas conforme a gravidez ia avançando, ficava cada vez mais difícil. Foi Luiz quem primeiro notou que alguma coisa estava diferente comigo. Numa manhã, quando eu estava lavando louça na cozinha, ele entrou para pegar água e me encontrou segurando a barriga com uma careta de dor. Está tudo bem? Perguntou, com uma voz gentil que contrastava com a frieza da mãe. Está sim, seu Luiz, respondi rapidinho, largando a mão da barriga. Tem certeza? Você está meio pálida. É só cansaço, mas eu vi que ele ficou observando. Nos dias seguintes, comecei a perceber que Luiz prestava atenção em mim. No jeito como eu me movia, na forma como eu evitava certos cheiros na cozinha, nas pausas que eu fazia para respirar fundo quando achava que ninguém estava vendo. Uma tarde, quando estava estendendo roupa no quintal, senti ele se aproximar por trás. Maria Alice, disse baixinho, posso fazer uma pergunta? Pode. Você está esperando um bebê? Senti o mundo girar. Se ele tinha percebido, quanto tempo mais conseguiria esconder de Dona Hortência? Por favor, não conta para sua mãe, supliquei. Por favor, seu Luiz. Se ela descobrir, vai me mandar embora. Eu não tenho para onde ir. Calma, disse ele, colocando a mão no meu ombro. Não vou contar nada. Mas o pai do bebê, sabe? Não sabe. Ele foi trabalhar numa obra distante antes de eu descobrir. Mandaram ele embora do acampamento. E sua família? Foram embora também. Me deixaram aqui sozinha. Vi uma expressão de compaixão no rosto dele que quase me fez chorar. Era a primeira vez desde que Gumercindo tinha ido embora que alguém olhava para mim com gentileza.
Você não pode esconder isso para sempre, disse ele. Minha mãe vai perceber. Eu sei, mas preciso trabalhar pelo menos até o bebê nascer. Não tenho dinheiro, não tenho para onde ir. E depois, o que vai fazer quando a criança nascer? Não sei, respondi, e as lágrimas finalmente vieram. Não sei de nada, seu Luiz. Não sei se o Gumercindo vai voltar, não sei como vou criar um filho sozinha, não sei de nada. Luiz ficou em silêncio por um momento, olhando para mim com aqueles olhos gentis atrás dos óculos. Eu te ajudo, disse finalmente. Como? Não sei ainda, mas te ajudo. Ninguém deveria passar por isso sozinha. Nas semanas seguintes, Luiz virou meu protetor silencioso. Trazia chá de erva cidreira quando eu estava enjoada, inventava desculpas para me mandar descansar quando via que eu estava muito cansada. Até deixou uma almofada na cadeira da cozinha onde eu fazia as pausas. Mas não conseguimos enganar Dona Hortência por muito tempo. Foi num sábado de manhã, quando eu estava no 5º mês de gravidez, que ela me descobriu. Eu estava no quintal lavando roupa quando senti uma dor forte na barriga. Me dobrei para frente, soltando um gemido involuntário, e quando me endireitei, ela estava ali parada me observando. O olhar dela desceu devagar da minha cara até a barriga, que mesmo por baixo do vestido largo, já não conseguia mais esconder completamente. Há quanto tempo você está grávida? Perguntou com uma voz gelada que me fez tremer. Há quanto tempo? 5 meses, sussurrei. O silêncio que se seguiu foi terrível. Dona Hortência ficou ali parada, os olhos pequenos queimando de raiva, as mãos crispadas nas laterais do corpo. 5 meses, repetiu devagar. 5 meses trabalhando na minha casa, comendo na minha mesa, dormindo no meu teto, grávida, e não disse nada. A senhora não ia me aceitar se soubesse. Claro que não. O grito dela ecoou pelo quintal inteiro. Eu não aceito safadeza na minha casa. Eu não aceito menina perdida fingindo que é moça direita. Eu não fingi nada. Eu preciso trabalhar. Precisa nada. O que você precisa é sair da minha casa agora mesmo. Por favor, Dona Hortência, eu não tenho para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes de abrir as pernas para qualquer vagabundo. A crueldade daquelas palavras doeu mais que qualquer tapa. Comecei a chorar, mas não de tristeza. Era humilhação misturada com desespero. Mãe! A voz de Luiz veio de trás dela. Ele tinha aparecido na porta da cozinha e estava ouvindo tudo. Não precisa falar assim com ela. Não precisa? Dona Hortência se virou para o filho como uma fera raivosa. Essa vagabunda me enganou, me mentiu na cara. E você quer que eu trate ela com delicadeza? Ela não mentiu, só não disse. E ela não é vagabunda. Como você sabe? Como você sabe que tipo de mulher ela é? Porque eu conheço ela. Converso com ela todos os dias. E sei que ela é uma menina direita que está passando por uma situação difícil. O olhar que Dona Hortência deu para o filho naquele momento era pura suspeita. Conversa com ela todos os dias? Desde quando você conversa com a empregada? Desde quando percebo que ela é uma pessoa que merece ser tratada com respeito. Respeito? A voz dela subiu 1 octava. Luiz Antônio Albuquerque Monteiro, você não vai me dizer que está se interessando por essa o quê, mãe? Por essa empregada grávida de bastardo? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Luiz olhou para mim, depois para a mãe, depois para mim de novo. E se eu disser que sim? E se eu disser que me importo com ela? Dona Hortência ficou branca, depois vermelha, depois roxa de raiva. Então você enlouqueceu, completamente enlouqueceu. Mas eu vou dar um jeito nisso. Virou para mim com um olhar que fazia gelar o sangue. Você sai da minha casa hoje. Mãe, ela não tem para onde ir. Não é problema meu. Devia ter pensado nisso antes. E o bebê? O bebê também não é problema meu. Foi naquele momento que vi a verdadeira face de Dona Hortência. E entendi que, dali para frente, minha vida ia ser uma luta de vida ou morte,
porque quando uma mulher como ela decide destruir alguém, ela não para até conseguir. Você tem até o fim da tarde para sair da minha casa, disse Dona Hortência com aquela voz gelada. E nem pense em pedir as 2 semanas de salário atrasado. Quem mente não merece nada. Luiz deu um passo à frente. Mãe, isso é injustiça. Ela trabalhou, merece receber. Ela mentiu, enganou nossa família. Não vai levar 1 centavo daqui. Voltei para o meu quartinho com as pernas tremendo. Como eu ia sobreviver sem dinheiro? Grávida de 5 meses, sem família, sem conhecer ninguém em Brasília? Comecei a juntar minhas poucas roupas numa trouxa, tentando pensar no que fazer. Foi quando Luiz apareceu na porta. Maria Alice, disse baixinho, olhando para os lados para ter certeza que ninguém estava vendo. Pega suas coisas e espera por mim na mangueira do quintal. Quando escurecer, eu te levo para um lugar seguro. Seu Luiz, não precisa... Preciso sim. Minha mãe está errada. E eu não vou deixar você na rua. Às 6 da tarde, quando o sol começou a se esconder, peguei minha trouxa e saí pelos fundos da casa. Dona Hortência nem se dignava a olhar na minha direção. Doutor Antônio tinha chegado do trabalho e estava ouvindo a versão dela da história na sala. Imagina, Antônio, uma empregada grávida na nossa casa e o Luiz defendendo ela. Esse menino precisa de juízo. Esperei debaixo da mangueira até Luiz aparecer. Ele trazia uma sacola de papel pardo nas mãos. Coloquei uns pães, frutas, um pouco de carne seca, para você não passar fome nos primeiros dias. Obrigada, sussurrei, com vontade de chorar da gratidão. Vamos. Conheço uma família boa que talvez aceite te ajudar. Caminhamos pela estrada de terra até chegarmos numa casa simples de madeira, pintada de amarelo, com uma horta pequena na frente. Luiz bateu na porta e apareceu uma senhora negra de uns 40 anos, cabelo preso num lenço colorido. Dona Conceição, disse Luiz, tirando o chapéu. Preciso de um favor. Oi, meu filho. Entre, entre. Que favor é esse? Luiz me apresentou rapidamente. Contou que eu tinha sido mandada embora da casa da família dele e não tinha para onde ir. Conceição me olhou de cima a baixo, reparou na barriga, mas não fez pergunta indiscreta. Tá grávida de quantos meses? 5, senhora. E o pai? Tá trabalhando numa obra longe, não sabe ainda da gravidez. Conceição assentiu, como se já tivesse visto histórias parecidas outras vezes. Pode ficar aqui por uns dias, disse. Durmo eu e minha filha num quarto, você fica no outro. Mas não posso sustentar ninguém por muito tempo, viu? Sou viúva, ganho pouco lavando roupa. Eu ajudo no que puder, prometi. Sei cozinhar, lavar, cuidar de casa. Então tá combinado. Luiz se despediu, prometendo que ia voltar para ver como eu estava. Nos dias seguintes, ele cumpriu a promessa. Aparecia sempre no fim da tarde, trazia comida, remédio quando eu me sentia mal, notícias da cidade que estava crescendo rapidamente ao nosso redor. Foi numa dessas visitas, 2 semanas depois, que ele fez a proposta que mudou tudo. Maria Alice, disse ele, sentado na varanda da casa de Dona Conceição. Eu andei pensando muito nesses dias. Pensando no quê? Em você, no bebê, na situação toda. Olhei para ele sem entender aonde queria chegar. E cheguei numa conclusão. Eu quero cuidar de você. Como assim? Quero que a gente fique junto. Eu, você e o bebê quando nascer. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Luiz, você enlouqueceu? Sua mãe já odeia só de saber que você me defendeu. Imagina se descobrir isso? Ela não precisa descobrir. Pelo menos não agora. Como não precisa descobrir? Ele se inclinou para frente, falando baixinho como se alguém pudesse estar ouvindo. Eu alugo uma casinha para você, longe daqui, no núcleo Bandeirante. Te dou dinheiro pro sustento. Visito sempre que posso. E sua família? Digo que arranjei uma namorada numa cidade vizinha, que vou viajar nos fins de semana para visitar ela. Olhei nos olhos dele, tentando entender por que estava fazendo aquilo. Por que, Luiz? Por que você quer se meter numa confusão dessas?
Ele tirou os óculos, limpou as lentes com a camisa, aquele gesto nervoso que eu já conhecia, tornou a colocar. Porque eu gosto de você, Maria Alice. Gosto muito. E porque... Hesitou, como se fosse difícil falar o resto. E porque eu nunca vou poder ter filhos. Como assim? Tive cachumba quando era adolescente. Complicou. O médico disse que eu não posso ter filhos. Agora eu entendia tudo. Luiz não estava apenas sendo bondoso comigo. Ele via naquele bebê que crescia na minha barriga a única chance de ser pai que ele ia ter. Luiz, eu ainda amo o Gumercindo. Ainda espero que ele volte. Eu sei, e não vou tentar mudar isso. Só quero cuidar de vocês enquanto ele não volta. E se ele voltar, a gente vê o que faz. Era uma proposta estranha, mas era a única salvação que eu tinha. Grávida de 5 meses, sem dinheiro, sem família. Que escolha eu tinha? Tá certo, disse finalmente. Mas com uma condição. Se o Gumercindo aparecer, eu vou embora com ele. Combinado. Uma semana depois, Luiz apareceu com a chave de uma casinha no núcleo Bandeirante. Era pequena, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, mas limpa e arejada. Tinha móveis simples, cama de casal, guarda-roupa, mesa na cozinha, 2 cadeiras, um sofá velho, mas confortável na sala. É sua, disse Luiz, me entregando a chave. Por quanto tempo precisar? Nos meses seguintes, desenvolvi uma rotina estranha, mas que funcionava. Durante a semana, ficava sozinha na casinha, cuidando da casa, costurando roupas de bebê, esperando a barriga crescer. Luiz aparecia toda terça e quinta à tarde, depois do trabalho, sempre trazendo comida, dinheiro, algum mimo, fruta doce, tecido para fazer vestido, revista para eu ler. Aos poucos, fomos nos aproximando. Conversávamos sobre tudo. Sobre Brasília, que estava crescendo rapidamente, sobre os sonhos dele de ser um engenheiro importante, sobre minha vida no interior de São Paulo, sobre o bebê que ia nascer em poucos meses. Luiz era gentil de um jeito que eu não conhecia. Não tentava me tocar, não fazia exigências. Apenas cuidava de mim como se fosse algo precioso que ele queria proteger. Uma noite, quando eu estava no 7º mês e sentia o bebê se mexer muito na barriga, ele colocou a mão no meu ventre para sentir. Vai ser um menino forte, disse com um sorriso que iluminou o rosto inteiro. Como você sabe que é menino? Não sei, mas torço que seja. Quero ensinar ele a jogar futebol, a dirigir, a ser homem de bem. Naquele momento, olhando a alegria no rosto dele, senti uma pontada de culpa. Luiz estava se apegando àquele bebê como se fosse filho dele. Estava criando sonhos, fazendo planos. E eu estava deixando. Luiz, disse baixinho, e se o Gumercindo voltar? E se ele quiser levar eu e o menino embora? A alegria sumiu do rosto dele por um segundo. Depois voltou, meio forçada. Aí eu vou ficar triste, muito triste. Mas vou entender. Não vai tentar me impedir? Nunca, porque o que eu quero é que você seja feliz, mesmo que não seja comigo. Era sincero. Eu via nos olhos dele que estava falando a verdade. E isso me fez gostar ainda mais dele. Não do jeito que amava Gumercindo, aquele amor que queimava como fogo, mas de um jeito carinhoso, grato, cheio de ternura. No 8º mês, as dores começaram a aparecer. Contrações fracas que vinham e iam, dor nas costas, inchaço nas pernas. Luiz ficou preocupado e insistiu que eu fosse no médico. O doutor disse que está tudo normal, contei depois da consulta. Bebê está na posição certa, coração batendo forte. Deve nascer no fim do mês que vem. E você? Como está se sentindo? Com medo, admiti. Medo do parto, medo de não saber cuidar direito de uma criança, medo de... Medo do quê? Medo de sua mãe descobrir onde eu estou. Luiz ficou sério. Por que você acha que ela vai descobrir? Porque mulher como Dona Hortência não esquece quando alguém a contraria. E você me defendeu na frente dela. Ela não vai perdoar isso. Minha mãe não vai mexer com você, prometo. Mas eu tinha um pressentimento ruim.
Uma sensação de que Dona Hortência não tinha desistido, que estava apenas esperando o momento certo para dar o bote. E eu estava certa. Porque 3 semanas depois, quando as primeiras contrações do parto começaram, ela apareceu na minha porta, acompanhada de 2 mulheres que eu nunca tinha visto. E o que elas vieram fazer? O que tentaram tirar de mim na hora mais vulnerável da minha vida? Vocês não vão acreditar quando eu contar. As dores começaram numa terça-feira de manhã, bem cedinho. Eu estava fazendo café quando senti a primeira contração, uma dor que apertou minha barriga toda e desceu pelas costas como uma garra. Parei, segurando na pia, esperando passar. Ainda não, sussurrei para a barriga. Ainda é muito cedo. Mas meu filho tinha decidido que queria conhecer o mundo. Durante o dia inteiro, as contrações foram e voltaram. De hora em hora, depois de meia em meia hora, depois a cada 15 minutos. Eu caminhava pela casinha, me segurava nos móveis, respirava fundo como as mulheres mais velhas tinham me ensinado. Quando o sol começou a se pôr, as dores ficaram insuportáveis. Era como se alguém estivesse apertando minha barriga com as 2 mãos, torcendo por dentro. Eu sabia que não tinha mais tempo. Luiz tinha dito que voltaria na quinta-feira, mas era só terça. Não tinha ninguém para me ajudar. A vizinha mais próxima morava 3 casas para baixo, uma senhora surda que dificilmente me ouviria se eu gritasse. Foi quando alguém bateu na porta. Graças a Deus, pensei, alguém para me ajudar. Abri a porta e levei o maior susto da minha vida. Era Dona Hortência, acompanhada de 2 mulheres que eu nunca tinha visto. Uma era gorda e baixa, com avental branco de enfermeira. A outra era magra, elegante, vestida de cinza, com uma pasta de couro na mão. Boa noite, Maria Alice, disse Dona Hortência com um sorriso que não chegava aos olhos. Como está se sentindo? Como a senhora me encontrou? Não foi difícil. Brasília ainda é pequena. Todo mundo se conhece. Posso entrar? Antes que eu pudesse responder, ela já tinha empurrado a porta e entrado, seguida pelas 2 mulheres. A dor de outra contração me dobrou no meio da sala. Pelo visto, chegamos na hora certa, disse a mulher gorda, me examinando com um olhar profissional. Sou parteira. Vim ajudar no parto. Eu não pedi ajuda. Consegui falar entre os dentes cerrados. Não, mas meu filho pediu, disse Dona Hortência. Luiz ficou preocupado quando soube que você estava sozinha. Me mandou vir cuidar de você. Era mentira. Eu sabia que era mentira. Mas outra contração me atacou e eu não consegui questionar nada. Vamos, querida, disse a parteira, me segurando pelo braço. Pro quarto, esse bebê não vai esperar muito mais. Elas me levaram pro quarto, me ajudaram a deitar na cama. A parteira examinou minha barriga, depois olhou. Lá embaixo. Já tá coroando, anunciou. Vai ser rapidinho. As próximas horas foram um borrão de dor, suor e gritos. Eu nunca imaginei que um parto doesse tanto. Era como se estivessem me rasgando por dentro, como se meu corpo estivesse se partindo ao meio. Força, Maria Alice, dizia a parteira. Na próxima contração, você empurra com tudo. Dona Hortência ficou o tempo todo no quarto, observando tudo com aqueles olhos pequenos e frios. A outra mulher, a elegante, esperava na sala, mexendo nos papéis da pasta. Quando meu filho finalmente nasceu, às 3 da manhã, o primeiro som que ele fez foi um choro forte, vigoroso, que encheu a casa inteira. Era o choro mais bonito que eu já tinha ouvido na vida. É um menino, anunciou a parteira, levantando meu filho ensanguentado, grande e saudável. Estendi os braços para pegar ele, mas a parteira se afastou. Calma, querida. Primeiro precisa limpar direito, cortar o cordão. Ela saiu do quarto com meu bebê nos braços. Ouvi barulho de água correndo na cozinha, o choro dele diminuindo. Depois de alguns minutos, ela voltou com meu filho limpinho, embrulhado numa manta branca. Aqui está seu menino, disse, colocando ele no meu peito. Quando olhei para aquele rostinho pequeno, perfeito, com os olhinhos fechados e a boquinha fazendo biquinho, senti um amor tão grande que doía no peito. Ele era lindo, perfeito. Tinha o nariz do Gumercindo e meu queixo. Oi, meu amor, sussurrei,
beijando a testinha dele. Mama tá aqui. Mama vai cuidar de você para sempre. Foi nessa hora que Dona Hortência se aproximou da cama. Maria Alice disse com uma voz que tentava ser gentil, mas não conseguia esconder a falsidade. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre esse bebê. Alguma coisa no tom dela me fez apertar meu filho mais forte contra o peito. Que tem, meu filho? Você é muito nova, muito inexperiente. Não tem condições de criar uma criança sozinha. Eu tenho sim. Vou cuidar muito bem dele. Com que dinheiro? Em que casa? Vivendo de favor, dependendo da caridade do meu filho? Isso não é da sua conta. Dona Hortência suspirou, como se estivesse perdendo a paciência com uma criança teimosa. Maria Alice, seja razoável. Você não pode dar futuro nenhum para esse menino. Mas eu conheço pessoas que podem. Que pessoas? Foi quando a mulher elegante entrou no quarto. Ela abriu a pasta e tirou alguns papéis. Sou assistente social, disse com voz oficial. Trabalho com adoção de crianças em situação de vulnerabilidade. Senti como se alguém tivesse jogado água gelada em cima de mim. Adoção? Temos uma família lindíssima interessada neste bebê, continuou a mulher. Casal rico, sem filhos, que vai dar tudo o que uma criança precisa. Educação, saúde, futuro garantido. Vocês estão malucas. Apertei meu filho tanto que ele começou a chorar. Meu filho não vai ser adotado por ninguém. Maria Alice, disse Dona Hortência, e agora a voz dela estava ficando perigosa. Você não tem escolha. É menor de idade, não tem renda, não tem família. O juizado pode tirar essa criança de você a qualquer momento. Não pode não. Eu sou mãe dele. Ser mãe não basta, disse a assistente social. Precisa ter condições de criar, e você não tem. Tenho sim. Onde? Nessa casinha emprestada? Com que dinheiro? O Luiz me ajuda. Dona Hortência deu uma risada amarga. Luiz não vai poder te ajudar mais. Já providenciei para ele ser transferido para o Rio de Janeiro. Amanhã mesmo ele viaja para assumir um cargo na empresa do meu cunhado. Senti o mundo desabar. Isso é mentira. Não é mentira coisa nenhuma. Meu filho foi criado para casar com mulher da mesma classe social, não para sustentar empregada e bastardo. A palavra bastardo doeu como uma punhalada. Olhei para meu bebê, tão pequeno, tão inocente, e senti uma raiva que nunca tinha sentido antes. Saiam da minha casa, falei baixinho. Não vamos sair, disse Dona Hortência. E você vai assinar esses papéis. Nunca! Oh, vai sim. Ela fez um sinal para a parteira que se aproximou da cama. Porque se não assinar, a gente tira a criança de você do mesmo jeito e você nunca mais vai ver ele. Vocês não podem fazer isso. Podemos e vamos. Você acha que alguém vai acreditar na palavra de uma empregadinha contra a minha? Contra uma assistente social? Contra uma parteira respeitada? A parteira estendeu os braços para pegar meu filho. Venha, querida. Entrega o bebê. Vai ser melhor para todo mundo. Não! Gritei tão alto que meu filho se assustou e começou a chorar mais forte. Ninguém vai tirar meu filho de mim. Vamos ver, disse Dona Hortência com aquela voz gelada. Foi quando ouvi barulho na porta da frente. Passos apressados, alguém gritando meu nome. Maria Alice, onde você está? Era a voz de Luiz. E atrás dele vinha outra pessoa que eu não esperava encontrar jamais. A voz que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo, mesmo depois de tanto tempo. Maria Alice era Gumercindo. Ele tinha voltado. Na hora mais desesperadora da minha vida, quando estavam tentando roubar meu filho, os dois homens que me amavam entraram naquela casa. E o que aconteceu ali? A confusão que se formou. A verdade que saiu à tona sobre os esquemas de Dona Hortência. Foi quando descobri que pessoas ricas e poderosas são capazes de qualquer coisa para conseguir o que querem, até mesmo roubar um bebê da própria mãe. Quando ouvi a voz do Gumercindo gritando meu nome, achei que estava delirando. 9 meses sem notícia nenhuma, 9 meses achando que ele tinha me esquecido, e agora ele estava ali na minha porta. Maria Alice, onde você está? Dona Hortência ficou branca. A assistente social guardou rapidamente os papéis na pasta.
A parteira soltou os braços que estava estendendo para pegar meu filho. Quem é? Sussurrou Dona Hortência. É ele, falei, apertando meu bebê contra o peito. É o Gumercindo, o pai do meu filho. Os passos estavam chegando mais perto. Ouvi Luiz falando. No quarto, Gumercindo. Ela deve estar no quarto. A porta se escancarou. Luiz entrou primeiro, com aquela cara de desespero que eu nunca tinha visto nele. Logo atrás vinha Gumercindo, mais magro, queimado de sol, com a barba por fazer, mas era ele. Era realmente ele. Quando nossos olhos se encontraram, o tempo parou. 9 meses de saudade, de dor, de incerteza. Tudo desapareceu naquele segundo. Mesmo com as outras pessoas ali, mesmo com meu filho recém-nascido nos braços, só existíamos eu e ele naquele quarto. Maria Alice, disse ele com a voz embargada, e vi lágrimas nos olhos que eu conhecia tão bem. Meu Deus, o que fizeram com você? Gumercindo. Minha voz saiu num sussurro. Como você? Como me encontrou? Depois eu explico. Primeiro, olhou para meu filho que estava quietinho nos meus braços. É meu? É seu. É nosso. Vi o rosto dele se transformar. Alegria, espanto, comoção. Tudo misturado numa expressão que eu nunca vou esquecer. Era um homem vendo o filho pela primeira vez. Posso pegar ele? Estendi meu bebê para ele com todo cuidado. Gumercindo segurou aquele corpinho pequeno como se fosse algo sagrado, olhando para aquele rostinho com uma admiração que fazia meu coração derreter. Que lindo, sussurrou. Como ele é lindo! Foi quando Dona Hortência se recuperou do susto e voltou ao ataque. Muito bonito, muito emocionante, disse com aquela voz sarcástica. Mas isso não muda nada. Essa criança vai ser adotada por uma família que pode dar futuro para ela. Gumercindo levantou os olhos do bebê e olhou para ela como se estivesse vendo um bicho venenoso. A senhora é quem? Sou Hortência Albuquerque Monteiro, e essa menina trabalhou na minha casa. Trabalhou e foi mandada embora grávida, acrescentou Luiz. Por causa da senhora, mãe. Cala a boca, Luiz. Você já causou confusão demais. Confusão? Gumercindo deu um passo na direção dela, ainda com meu filho nos braços. A senhora acha que tentar roubar um bebê recém-nascido da própria mãe é normal? Não estamos roubando nada. Estamos tentando dar uma oportunidade para essa criança. A oportunidade vai ser dada por mim. Sou pai dele. A assistente social se intrometeu. O senhor tem como provar isso? Tem documentos? Registro de união estável? Não preciso provar nada para ninguém. Basta olhar para a cara dele para ver que é meu filho. Era verdade. Meu bebê era a cara do Gumercindo em miniatura. O nariz, o formato do rosto, até o jeito como franzia a testa quando estava incomodado. Isso não basta juridicamente, insistiu a mulher. Para todos os efeitos legais, essa criança não tem pai registrado. Então vamos registrar agora, disse Gumercindo simplesmente. Não é tão simples assim. É sim. Luiz se aproximou. Eu conheço gente no cartório. Amanhã mesmo a gente resolve isso. Dona Hortência estava ficando desesperada. Eu via nos olhos dela que todos os planos estavam desmoronando. Luiz, você perdeu o juízo completamente. Não vai ajudar esse o quê, mãe? Esse vagabundo a registrar um bastardo que pode nem ser dele. A palavra bastardo de novo. Mas dessa vez foi demais para Gumercindo. A senhora vai repetir essa palavra, senhora? Disse ele com uma voz baixa e perigosa que eu lembrava de quando alguém o provocava no acampamento. Vou repetir quantas vezes quiser, bastardo, filho de empregada com operário vagabundo. Gumercindo passou meu filho para Luiz e deu 2 passos na direção de Dona Hortência. Era um homem grande, forte, acostumado ao trabalho pesado, e mesmo sem ameaçar diretamente, sua presença encheu o quarto. A senhora vai sair da minha casa, agora. Sua casa? Dona Hortência deu uma risada histérica. Sua casa? Essa casa é alugada com dinheiro do meu filho? Era, disse Luiz calmamente. Passou o aluguel para o nome do Gumercindo hoje mesmo. Foi a vez da minha queixada cair. Como assim? Eu explico depois, disse Luiz.
Por enquanto, o importante é que vocês tenham onde morar. Dona Hortência estava ficando roxa de raiva. Luiz Antônio, você enlouqueceu de vez? Gastou seu dinheiro para dar casa para essa vagabunda? Não é vagabunda, disse Gumersindo, a voz cada vez mais baixa. É minha mulher e mãe do meu filho. Mulher! Mulher! Dona Hortência gritou tanto que meu bebê se assustou e começou a chorar nos braços do Luiz. Vocês nem são casados. Somos sim, disse Gumersindo, olhando nos meus olhos. Na igreja ou no cartório, não importa. Somos casados desde o dia que nos conhecemos. Senti o coração disparar. Era a declaração mais bonita que eu já tinha ouvido na vida. Pois eu não aceito, berrou Dona Hortência. Não aceito meu filho gastando dinheiro com essa gente. Não aceito esse bastardo na minha família. Mãe, disse Luiz com uma calma que contrastava com a histeria dela. O problema é que ninguém perguntou se a senhora aceita. Como assim ninguém perguntou? Eu sou sua mãe. E eu sou maior de idade, posso fazer o que quiser com meu dinheiro. Seu dinheiro? Seu dinheiro? Agora ela estava completamente fora de si. Você não tem dinheiro nenhum. Tudo que você tem vem do seu pai. Vinha, corrigiu Luiz, porque a partir de hoje eu não quero mais nada da família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até meu bebê parou de chorar. Luiz, sussurrei, você não pode fazer isso. Posso e vou, disse ele, me entregando meu filho de volta. Arranjei emprego numa empresa de engenharia aqui em Brasília. Vou ganhar meu próprio dinheiro, ter minha própria vida. Por causa dessa empregada? Perguntou Dona Hortência, com a voz trêmula de raiva e incredulidade. Não por causa dela, por causa de mim, porque cansei de ser um fantoche nas mãos da senhora. Gumersindo olhou para Luiz com uma expressão que eu não consegui decifrar. Respeito misturado com algo que parecia ciúme. E qual é o lugar dele nessa história toda? Perguntou, indicando Luiz. Era a pergunta que eu estava temendo. Como explicar para Gumersindo que Luiz tinha cuidado de mim durante toda a gravidez? Que eu tinha aceitado a ajuda dele? Que de certa forma tinha deixado ele acreditar que podia ser pai do meu filho? Luiz me ajudou quando eu não tinha ninguém. Falei devagar. Me deu casa, comida, cuidou de mim quando estava passando mal. E em troca? Perguntou Gumersindo, e havia uma dureza na voz que me assustou. Em troca de nada, respondeu Luiz, antes que eu pudesse falar. Eu ajudei porque quis, porque achei que era o certo. Mentira, gritou Dona Hortência. Mentira deslavada, ele estava interessado nela. Estava apaixonado por essa empregada. Gumersindo olhou para Luiz esperando uma resposta. Luiz tirou os óculos, limpou as lentes, colocou de volta. Aquele gesto nervoso que eu conhecia tão bem. É verdade, disse finalmente. Eu me apaixonei por ela. O que aconteceu nos segundos seguintes foi uma mistura de alívio e tensão. Alívio porque finalmente a verdade tinha saído. Tensão porque eu sabia que Gumersindo não ia gostar nada daquilo. E ela? Perguntou Gumersindo. Ela correspondeu? Todos os olhos se voltaram para mim. Dona Hortência, com cara de quem queria me ver morta, a assistente social e a parteira esperando o escândalo. Luiz, com uma expressão de quem já sabia a resposta, mas queria ouvir mesmo assim, Gumersindo com aqueles olhos que conheciam minha alma. Não, disse eu, olhando diretamente para o Gumersindo. Eu nunca parei de amar você. Nem um dia, nem uma hora. Eu só estava esperando você voltar. Vi o alívio no rosto dele. E vi a dor no rosto do Luiz. Então está resolvido, disse Gumersindo. Vocês todas vão sair da minha casa. Agora. Não está resolvido nada, berrou Dona Hortência. Eu vou ao juizado. Vou denunciar que essa menina é incapaz de criar uma criança. Vou. A senhora não vai fazer nada, disse uma voz nova na porta. Era um homem que eu não conhecia, alto, de bigode, vestido de terno. Trazia uma pasta na mão e um distintivo na lapela. Quem é o senhor? Perguntou Dona Hortência. Delegado Pereira, Polícia Federal, e a senhora está presa. O que aconteceu depois? A revelação dos crimes da família Albuquerque?
o motivo real pelo qual Gumersindo tinha demorado tanto para voltar. Isso mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre aqueles 9 meses de sofrimento. Presa? Dona Hortência ficou branca como papel. Presa por quê? O delegado Pereira abriu a pasta que trazia na mão e tirou alguns documentos. Exploração de trabalho análogo à escravidão, formação de quadrilha, falsificação de documentos e homicídio culposo, para começar. O silêncio no quarto foi total. Até meu bebê parou de se mexer, como se soubesse que alguma coisa muito grave estava acontecendo. Isso é um absurdo, gritou Dona Hortência. Eu sou uma cidadã respeitável, esposa de funcionário do governo. Era, corrigiu o delegado, porque seu marido também está sendo preso neste momento. Gumersindo se aproximou de mim, colocando a mão no meu ombro. Senti a força dele, a proteção que eu tinha sentido falta durante todos aqueles meses. Delegado, disse Gumersindo, o senhor pode explicar direito o que está acontecendo? Tem muita coisa que eu ainda não entendi. Claro, mas primeiro preciso levar essa senhora para a delegacia. Depois converso com vocês. A assistente social e a parteira já estavam se dirigindo para a porta, tentando sair sem chamar atenção. Mas o delegado as barrou. Vocês duas também vão comigo. São cúmplices no esquema de tráfico de crianças. Tráfico de crianças. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Isso mesmo, senhora. Elas pegavam bebês de mães vulneráveis e vendiam para famílias ricas que pagavam bem por uma adoção ilegal. Olhei para meu filho nos meus braços e senti uma náusea terrível. Se Gumersindo não tivesse chegado, se Luiz não tivesse aparecido, meu filho, eles iam vender meu filho? Iam, confirmou o delegado, por 5.000 cruzeiros, já tinham comprador e tudo. Dona Hortência tentou uma última cartada. Isso é tudo invenção, armação para me prejudicar. Armação? O delegado mostrou um papel. Temos aqui o contrato que a senhora assinou com a família interessada, com sua letra, sua assinatura. A cara de desespero dela foi a confirmação de que era tudo verdade. Depois que levaram as 3 mulheres, ficamos sozinhos. Eu, Gumersindo e Luiz. Meu bebê tinha adormecido no meu colo, finalmente em paz. Agora vocês me explicam, disse eu, olhando para os 2 homens que me salvaram. Como vocês se conheceram? Como Gumersindo me encontrou? Luiz se sentou numa cadeira no canto do quarto. Foi eu que procurei ele. Como assim? Quando descobri que minha mãe estava tramando esse negócio de adoção forçada, quando soube que ela tinha contratado aquelas mulheres para tirar seu filho, eu sabia que não ia conseguir impedir sozinho. Gumersindo puxou uma cadeira para perto da cama e sentou do meu lado. Ele apareceu na obra onde eu estava trabalhando. Viajou 2 dias para me encontrar. Que obra? Usina de Furnas, lá em Minas. Mas por que você não mandou notícias? Por que não voltou antes? Gumersindo abaixou a cabeça e vi que havia algo doloroso naquela história. Por que não deixaram? Como não deixaram? Foi Luiz quem respondeu. Os homens que recrutaram as famílias lá em São Paulo, eles não eram do governo, eram da empresa da minha família. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Como assim? Meu pai, em sociedade com outros empresários, tinha contratos para fornecer mão de obra barata para os grandes projetos do governo. Eles pegavam famílias desesperadas do interior, prometiam salário e condições que não existiam e levavam para os canteiros de obra. E depois? Depois mantinham os trabalhadores praticamente como escravos, sem direito de sair, sem receber o salário prometido, sem comunicação com as famílias. Olhei para Gumersindo, vendo a raiva nos olhos dele. Foi isso que aconteceu contigo? Foi. Quando chegamos em Furnas, descobrimos que não ia ter salário dobrado coisa nenhuma. Era dormitório superlotado, comida ruim, trabalho pesado de sol a sol, e quem reclamava apanhava. E não podiam sair? Não. Disseram que tínhamos contraído uma dívida com eles, transporte, comida, alojamento, que só podíamos ir embora quando pagássemos tudo. Luiz completou. Só que a dívida sempre aumentava. Compravam materiais superfaturados e debitavam na conta dos trabalhadores. Era uma prisão disfarçada. Meu Deus!
Tentei fugir 3 vezes, continuou Gumersindo. Nas 2 primeiras me pegaram e apanhei tanto que fiquei 1 semana sem conseguir trabalhar. Na 3ª vez, o quê? Me trancaram no isolamento, uma cela pequena, sem janela, onde jogavam os trabalhadores que davam problema. Senti lágrimas nos olhos, imaginando meu Gumersindo sofrendo tudo aquilo. Por quanto tempo? 2 meses. 2 meses? Foi quando eu soube da verdade toda, disse Luiz. Quando descobri que minha família estava envolvida nesse esquema de exploração e que minha mãe tinha mandado separar vocês de propósito. Como assim de propósito? Ela soube do romance de vocês ainda no acampamento. Achou que poderia usar você como empregada barata se conseguisse te separar do Gumersindo. A maldade daquela mulher era maior do que eu imaginava. Então ela sabia desde o início que eu estava apaixonada? Sabia e planejou tudo. A transferência dele para longe, a demissão dos seus pais, o emprego na casa dela. E eu achando que era coincidência? Gumersindo pegou minha mão. Quando o Luiz apareceu na obra e contou toda a verdade, quando disse que você estava grávida, que ia ter um filho meu, o que você sentiu? Raiva, muita raiva e desespero por chegar até você. Mas como conseguiram sair da obra? O Luiz trouxe o delegado, explicou Gumersindo. Chegaram com mandado de busca e apreensão, libertaram todos os trabalhadores e prenderam os responsáveis. Olhei para Luiz com gratidão. Você fez tudo isso? Por mim? Fiz o que era certo, disse ele simplesmente. Minha família estava cometendo crimes terríveis. Não podia fingir que não sabia. E seu pai? Sua mãe? Sua vida? Minha vida real está começando agora, longe deles, longe dessa podridão toda. Gumersindo olhou para Luiz com uma expressão respeitosa. Eu te devo muito, rapaz. Se não fosse você, se não fosse eu, nada disso teria acontecido, disse Luiz com amargura. Foi minha família que causou todo esse sofrimento. Não foi você, falei. Você nos salvou. Um silêncio pesado caiu no quarto. Meu filho dormia tranquilo nos meus braços, alheio a toda a confusão que tinha cercado seu nascimento. E agora? Perguntei. O que vai acontecer conosco? Agora, disse Gumersindo. A gente vai ser uma família de verdade. Vou registrar nosso filho, vou arrumar trabalho aqui em Brasília, vamos nos casar. E eu? Perguntou Luiz baixinho. Gumersindo e eu nos olhamos. Era uma situação difícil. Luiz tinha feito tanto por nós. Mas eu amava Gumersindo. Sempre amei. Luiz, disse Gumersindo devagar, você vai ser sempre bem-vindo na nossa família. Como amigo, como padrinho do nosso filho. Vi os olhos de Luiz se encherem de lágrimas. Ele sabia que era a única oferta que podíamos fazer. E sabia que era generosa, considerando tudo o que tinha acontecido. Eu aceito, disse ele. Seria uma honra ser padrinho dele. Naquela noite, depois que Luiz foi embora, eu e Gumersindo ficamos sozinhos pela primeira vez desde que ele voltou. Meu filho dormia no berço improvisado que Luiz tinha montado ao lado da cama. Maria Alice, disse Gumersindo deitado do meu lado. Você me perdoa? Perdoar o quê? Por ter demorado tanto para voltar, por você ter passado por tudo isso sozinha. Você não teve culpa. Foram eles que nos separaram. Mas eu prometi que ia voltar. Prometi que ia cuidar de você. E voltou, na hora que mais precisei. Ele me abraçou devagar, cuidadoso com meu corpo ainda dolorido do parto. Era o abraço que eu tinha sonhado durante 9 meses de solidão. Te amo tanto, sussurrou no meu ouvido, tanto que doía ficar longe. Eu também te amo. E nosso filho, que nome vamos dar para ele? Olhei para aquele rostinho perfeito que dormia ao nosso lado. Um menino que tinha nascido no meio de uma tempestade, mas que agora estava seguro, protegido, amado. Sebastião, disse eu. Nome do meu pai, para nunca esquecermos de onde viemos. Sebastião, repetiu Gumersindo, testando o som. Sebastião Santos. Gostei.
Naquela noite, finalmente em paz nos braços do homem que amava, com meu filho dormindo pertinho, eu achei que tinha chegado o final feliz da minha história. Não sabia que era apenas o começo. Porque criar uma família em Brasília no ano de 1960, sendo pobres, sendo diferentes, enfrentando o preconceito e as consequências de ter desafiado uma família poderosa, isso ia ser muito mais difícil do que eu imaginava. Mas também ia ser muito mais bonito do que eu sonhava. Os primeiros meses depois que Sebastião nasceu foram ao mesmo tempo os mais difíceis e os mais felizes da minha vida. Difíceis porque Gumersindo teve que recomeçar do zero. O dinheiro que deveria ter recebido na obra de Furnas nunca apareceu. A empresa tinha falido com as investigações e prisões. Ele conseguiu trabalho numa construtora pequena aqui em Brasília, mas o salário mal dava para sustentar nossa pequena família. Felizes porque finalmente estávamos juntos. Eu, ele e nosso filho. A primeira vez que vi Gumersindo dando banho no Sebastião, segurando aquele corpinho pequeno com aquelas mãos enormes, calejadas de tanto trabalho pesado, eu chorei de emoção. Era a imagem que eu tinha sonhado durante toda a gravidez. O pai e o filho conhecendo um ao outro. Ele é muito pequeno, disse Gumersindo com aquela voz assustada de homem que nunca tinha lidado com bebê. E se eu machucar ele? Você não vai machucar. Olha como ele gosta de você. Era verdade. Sebastião se acalmava quando ouvia a voz do pai. Parava de chorar quando Gumersindo o pegava no colo. Como se soubesse, mesmo tão pequeno, que aquele homem era sua proteção. Nos casamos numa cerimônia simples, no cartório do Núcleo Bandeirante. Eu usava um vestido branco que tinha costurado eu mesma, ele estava de terno emprestado do Luiz. As testemunhas foram Luiz e Dona Conceição, a mesma senhora que me acolheu quando Dona Hortência me expulsou de casa. Agora somos uma família de verdade, disse Gumersindo depois da cerimônia, me beijando na porta do cartório enquanto Sebastião dormia no meu colo. Já éramos família desde o primeiro dia, respondi. Só faltava o papel. Luiz cumpriu a promessa de ser padrinho do Sebastião. Todo domingo aparecia na nossa casa com algum presente. Roupinha, fruta, às vezes um brinquedo que tinha visto numa loja e achado que o menino ia gostar. Nunca tentou se intrometer na nossa vida de casal. Nunca fez Gumersindo se sentir desconfortável. Era apenas um amigo que queria bem a nossa família. Como ele está crescendo, dizia Luiz, vendo Sebastião engatinhar pela casa. Parece um trator pequenininho. Puxou ao pai, eu ria. Forte e teimoso. Gumersindo tinha conseguido uma promoção na construtora e agora era encarregado de uma turma de pedreiros. Ganhava melhor, trabalhava menos horas, chegava em casa menos cansado. Nos fins de semana, levava Sebastião para ver as obras de Brasília que cresciam a cada dia. Um dia, dizia ele, apontando para os prédios que subiam no centro da cidade, seu filho vai contar para os filhos dele que o pai ajudou a construir essa cidade. E que a mãe também, eu completava, porque cuidar de você e do Sebastião para vocês poderem trabalhar também é construir Brasília. Quando Sebastião fez 2 anos, nos mudamos para uma casa maior, ainda no Núcleo Bandeirante, mas com quintal para os meninos brincarem, porque nessa altura eu já estava grávida de novo. Menina dessa vez, apostava Gumersindo, com a mão na minha barriga. Para equilibrar a família. E se for outro menino? Aí a gente tenta de novo até vir uma menina, ria ele. Quero uma filha igualzinha à mãe. Maria Aparecida nasceu numa manhã de abril de 1962, depois de um parto tranquilo, em casa mesmo, com a parteira da comunidade, uma senhora bondosa que não tinha nada a ver com aquela que Dona Hortência tinha trazido. É menina, anunciou a parteira. E que menina bonita! Gumersindo chorou quando pegou a filha no colo. Chorou como um menino. Ela é perfeita, dizia, beijando os dedinhos pequenos. Igualzinha à mãe. Sebastião, com 2 anos, ficou enciumado no início. Não entendia por que aquele bebê pequenininho estava tomando a atenção toda dos pais. Mas aos poucos foi se acostumando, virando o irmão mais velho protetor. Minha mana, dizia, apontando para o berço. Minha mana pequena. A vida estava boa.
Gumercindo trabalhando, eu cuidando das crianças e da casa, nossa família crescendo em amor e união. Brasília crescia junto com a gente. As ruas de terra viraram asfalto, chegou energia elétrica, água encanada, telefone. A gente veio para o lugar certo na hora certa, dizia Gumercindo, vendo nossa cidade ficar cada dia mais bonita. Nossos filhos vão ter futuro aqui. Mas nem tudo era fácil. De vez em quando chegavam notícias sobre a família Albuquerque. Dona Hortência tinha sido condenada a 2 anos de prisão, mas cumpriu apenas 6 meses. Doutor Antônio perdeu o cargo no governo, mas não foi preso. E alguns amigos da família, gente poderosa, às vezes criavam dificuldades para Gumercindo no trabalho. É perseguição, ele reclamava quando perdeu uma promoção que já estava garantida. Ainda tem gente ligada àquela família que quer nos prejudicar. Deixa eles, eu dizia. A gente se vira. Sempre se virou. Luiz continuava sendo nosso amigo. Tinha casado com uma moça do Rio de Janeiro, filha de engenheiro, e parecia feliz, mas nunca se esquecia de nós. Todo aniversário do Sebastião ele estava lá, todo Natal aparecia com presentes. Ele gosta mesmo da gente, eu disse para Gumercindo numa dessas visitas. Gosta, e eu aprendi a gostar dele também. É um homem de bem. Quando Sebastião fez 5 anos e a Maria Aparecida 3, nos mudamos de novo. Dessa vez para uma casa própria, comprada com muito sacrifício, mas comprada. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro com chuveiro elétrico e um quintal grande onde as crianças podiam brincar à vontade. Nossa casa, disse Gumercindo no dia que recebemos as chaves. Nossa mesmo, ninguém pode tirar da gente. Foi nessa casa que recebemos a notícia que mudou tudo de novo. Era uma tarde de dezembro de 1965, quando Luiz apareceu com uma cara diferente, mais séria, preocupada. Preciso conversar com vocês, disse depois que as crianças foram brincar no quintal. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Minha mãe saiu da prisão. Senti um frio na barriga. E aí? E aí que ela não esqueceu de vocês. Ainda culpa vocês por tudo que aconteceu com nossa família. Gumercindo franziu a testa. Que ela pode fazer? Já não tem poder, não tem dinheiro. Pode não ter poder, mas tem ódio. E ódio às vezes é mais perigoso que poder. Você acha que ela vai tentar alguma coisa? Acho que vocês precisam ficar atentos, principalmente com as crianças. A partir daquele dia, nossa vida mudou. Comecei a buscar Sebastião na escola todos os dias. Não deixava mais as crianças brincarem na rua sozinhas. Ficava sempre alerta quando saía de casa. Gumercindo comprou um cachorro, um vira-lata grande e bravo que ficava no quintal de noite fazendo guarda. Se alguém tentar entrar aqui, dizia ele, o Rex dá conta. Mas o medo era constante, principalmente porque sabíamos que Dona Hortência era capaz de qualquer coisa. Já tinha tentado roubar meu filho recém-nascido. O que não faria agora, com anos de ódio acumulado? Foi numa noite de janeiro de 1966 que descobrimos. Eu estava dando banho na Maria Aparecida quando ouvi o Rex latindo desesperadamente no quintal. Não era o latido normal dele quando via algum gato ou gambá. Era um latido de desespero, de perigo real. Gumercindo! Gritei. Ele saiu correndo lá de dentro, pegou a espingarda que guardava no quarto e foi até a porta dos fundos. Quando abriu, viu uma claridade estranha vinda do quintal do vizinho. Fogo! Gritou. A casa do seu Manuel tá pegando fogo! Corremos todos para o quintal. A casa do nosso vizinho, um senhor de idade que morava sozinho, estava sendo consumida pelas chamas. Cadê o seu Manuel? Perguntei. Não sei. Ele não sai de casa. Gumercindo correu até lá, tentou entrar pela porta da frente, mas as chamas eram muito altas. Foi quando ouvimos uma voz vinda de trás da casa. Socorro! Socorro! Estou aqui! Era seu Manuel, amarrado numa árvore no fundo do quintal, com a boca tampada por uma mordaça. Gumercindo correu até lá e soltou o velho. Seu Manuel, o que aconteceu? Foram 3 homens, disse ele ofegante. Chegaram aqui, me amarraram, tocaram fogo na casa, disseram que era para dar um recado.
Que recado! Que a próxima casa seria a de vocês. Olhamos todos para nossa casa, onde Sebastião e Maria Aparecida estavam na janela, assustados com o barulho e a claridade do fogo. Dona Hortência tinha voltado, e dessa vez não queria só meu filho, queria nossa vida inteira. Naquela noite, depois que os bombeiros apagaram o fogo da casa do seu Manuel e a polícia foi embora sem conseguir descobrir muita coisa, ficamos acordados até o amanhecer. As crianças dormiram na nossa cama, entre eu e Gumercindo, enquanto a gente planejava o que fazer. Ela não vai parar, disse Gumercindo, olhando pela janela do quarto, como se esperasse ver alguém escondido na escuridão. Aquela mulher não vai parar até nos destruir. Mas o que ela quer? Já faz anos que saiu da prisão. Por que agora? Porque agora as coisas estão melhorando pra gente. A gente tem casa própria, trabalho bom, filhos saudáveis, e ela não suporta ver a gente feliz. Era verdade. Dona Hortência sempre foi daquele tipo de pessoa que não consegue ver os outros prosperando, principalmente pessoas que ela considerava inferiores. Na manhã seguinte, Luiz apareceu na nossa casa mais cedo que o normal. Tinha cara de quem não dormiu direito. Soube do incêndio, disse antes mesmo de sentar. Era ela, tenho certeza. Como você sabe? Porque ontem à noite ela apareceu no meu apartamento. Senti o sangue gelar. Apareceu como? Bateu na porta às 10 da noite. Quando abri, lá estava ela, mais magra, mais amarga, mas com aqueles mesmos olhos cheios de maldade. O que ela queria? Queria que eu convencesse vocês a sair de Brasília. Disse que se vocês fossem embora, ela deixaria a família em paz. Gumercindo soltou um palavrão. E você disse o quê? Disse que ela estava maluca, que vocês não fizeram nada para merecer isso, que já tinha passado da hora dela esquecer essa história toda. E aí? Aí ela riu daquele jeito que sempre me dava arrepio quando eu era criança. E disse que se eu não convencesse vocês a ir embora por bem, ela ia fazer vocês irem embora por mal. Ameaçou você também? Ameaçou. Disse que eu era um traidor da família, que merecia sofrer tanto quanto vocês. Sentei pesadamente numa cadeira da cozinha. As crianças estavam brincando no quintal, sem saber do perigo que rondava nossa família. O que a gente faz, Gumercindo? Não sei, Maria Alice, não sei. Foi quando Luiz fez a proposta que mudou nossa vida de novo. Eu tenho uma ideia, disse ele, abaixando a voz como se alguém pudesse estar ouvindo. Conheço gente em São Paulo, construtoras grandes que estão precisando de encarregado experiente. Posso conseguir trabalho para o Gumercindo lá. São Paulo é longe, disse Gumercindo, e lá a gente não conhece ninguém. Conhece eu, respondeu Luiz. E longe é exatamente o que vocês precisam. Longe da minha mãe, longe das ameaças, longe de toda essa loucura. Mas nossa casa, nossos vizinhos, a vida que a gente construiu aqui. De que adianta casa se vocês não podem dormir em paz? De que adianta a vida se vocês vivem com medo? Olhei para Gumercindo e vi que ele estava pensando seriamente na proposta. Via também que estava dividido entre o amor por Brasília, a cidade que ajudou a construir, e o medo pelo que podia acontecer com nossa família. Preciso pensar, disse finalmente. Mas não tivemos muito tempo para pensar. Na noite seguinte, o Rex começou a latir de novo. Dessa vez, eram 2 da manhã. E o latido era ainda mais desesperado que da noite anterior. Gumercindo pegou a espingarda e foi até a janela do quarto. Quando olhou para a rua, viu 3 homens parados na frente do nosso portão. Homens grandes, vestidos de preto, com cara de quem não estava ali para a conversa. Eles estão aqui, sussurrou. Quem? Os capangas dela. Senti as pernas ficarem bambas. O que eles querem? Vamos descobrir. Um dos homens gritou do portão. Gumercindo, sai daí! Queremos conversar! Conversar nada, respondeu Gumercindo da janela. Vocês saiam da minha propriedade. Não vamos sair, não. Temos um recado para dar. Então fala daí mesmo. O recado é o seguinte. Vocês têm 1 semana para sair de Brasília. Se não saírem... Se não sairmos, o quê? Alguma coisa vai acontecer com as crianças.
Senti como se alguém tivesse me dado uma punhalada no peito. As crianças. Ela estava ameaçando minhas crianças. Seus filhos da puta! Gritou Gumersindo, e eu nunca tinha visto ele tão furioso. Se encostarem um dedo nos meus filhos... 1 semana, repetiu o homem. 7 dias. Depois disso, não garantimos mais a segurança de ninguém. E foram embora, sumindo na escuridão da rua. Naquela noite não pregamos o olho. Ficamos os dois sentados na sala, Gumersindo com a espingarda no colo, eu com uma faca de cozinha na mão, ouvindo qualquer barulho que pudesse indicar que alguém estava tentando entrar. De manhã cedo, antes mesmo do sol nascer, Luiz estava na nossa porta. Soube que eles vieram aqui, disse. Os vizinhos me contaram. Ameaçaram as crianças, falei com a voz trêmula. Então não tem mais discussão. Vocês vão embora hoje mesmo. Hoje mesmo? Perguntou Gumersindo. Hoje mesmo. Eu já liguei para São Paulo. Tem vaga numa construtora lá, salário bom, casa para família. Vocês pegam o ônibus da tarde. Luiz, a gente não tem dinheiro para passagem. Eu pago. Pago passagem, pago mudança, pago tudo que for preciso. Por quê? Por que você faz tanto por nós? Luiz ficou em silêncio por um momento, olhando para as crianças que brincavam no quintal, alheias ao drama que estava se desenrolando. Porque vocês são a família que eu escolhi ter, disse finalmente. Porque quando eu olho para vocês, vejo o que de melhor existe no mundo, e porque não posso deixar minha mãe destruir isso. Mas nossa casa, nossas coisas... A casa eu vendo para vocês. As coisas importantes a gente manda depois. O que importa agora é sair daqui antes que seja tarde demais. Gumersindo olhou para mim, esperando uma resposta. Olhei para as nossas crianças brincando inocentes no quintal. Sebastião com 7 anos, Maria Aparecida com 5. 2 vidas preciosas que eu não podia arriscar por causa do ódio de uma mulher. Tá certo, disse. A gente vai. O resto do dia foi um turbilhão. Arrumando as trouxas com as roupas mais importantes, explicando para os vizinhos que íamos viajar, tentando explicar para as crianças que íamos se mudar sem assustá-las. Para onde a gente vai, mamãe? Perguntou a Maria Aparecida. Para São Paulo, meu amor, para uma cidade grande e bonita. E o Rex vai junto? Olhei para o cachorro que tinha nos protegido tantas noites, que tinha latido para avisar do perigo. Não podia levar ele para o ônibus. O Rex vai ficar com o tio Luiz. Menti. Ele vai cuidar bem do Rex. Na verdade, sabíamos que Luiz ia arranjar uma família boa para cuidar dele. Às 5 da tarde, estávamos na rodoviária do plano piloto. 2 trouxas, 4 passagens e o coração partido de deixar a cidade que amávamos. Vocês vão ficar bem, disse Luiz, abraçando cada um de nós. Em São Paulo, vocês vão recomeçar, vão ser felizes de novo. E você, vai ficar aqui sozinho com ela? Eu me viro. Sempre me virei. Quando o ônibus começou a se mover, vi Brasília ficar para trás pela janela. A cidade que ajudamos a construir, onde nasceram nossos filhos, onde fomos felizes durante anos. A gente volta um dia, disse Gumersindo apertando minha mão. Volta, concordei. Quando ela morrer, a gente volta. Mas no fundo sabíamos que não era verdade. Brasília ficaria para sempre no nosso coração, mas nossa vida agora estava em outro lugar. Em São Paulo, onde íamos recomeçar do zero mais uma vez. Onde íamos descobrir que, não importa quantas vezes a vida derrube a gente, sempre é possível levantar e seguir em frente. Principalmente quando se tem uma família unida e o amor verdadeiro do lado. E é aqui que termina a primeira parte dessa história, meus queridos. Vocês viram como uma família pode sobreviver às piores tempestades quando há amor de verdade entre as pessoas. Mas vocês acham que acabou? Que Dona Hortência desistiu? Que nossa vida em São Paulo foi tranquila? Não, minha gente. Não acabou nada. Porque o que aconteceu em São Paulo, os segredos que descobrimos sobre a verdadeira identidade do Luiz, o reencontro que mudou tudo, e o final que vocês jamais vão imaginar. Isso tudo vem na segunda parte. Me digam nos comentários, vocês querem saber o resto dessa história?
Querem descobrir como termina essa saga de 50 anos? Porque o que vem pela frente, vocês não vão acreditar.